Fala galera, tudo bem? A gente está fazendo um podcast do Oasis aqui. Eu sou professor do projeto, colaborador também. Meu nome é Pedro Lucas, sou geógrafo em formação pela UERJ e hoje nós vamos estar debatendo e trocando ideias sobre um debate muito caro: a história, a geografia, as relações internacionais, as ciências sociais de modo geral. Nós vamos estar trocando uma ideia sobre o conflito histórico de Israel e Palestina. Os convidados do dia: professor Cleiton Chagas, professor de História, formado pela Rural, vai estar aqui dando o ar de sua graça, de seu conhecimento para a gente. Professora Mariana, geógrafa em formação pela UERJ, vai trazer também a contribuição da geografia e a contribuição da história para o debate. Gostaria que vocês se apresentassem e aí a gente vai dando continuidade. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Para a gente falar desse assunto tão importante, recorrente e atual. Vou tentar dar minhas contribuições como professor de História. Trabalho aqui como professor coordenador no projeto social Oasis. E tem alguns estudos relacionados à área de religião, né, de teologia, para poder ajudar a gente a compreender a situação, né, de Israel e Palestina. É claro que a gente sabe que não é só uma questão cultural, religiosa, é sobretudo uma questão geopolítica, uma questão envolvendo interesses políticos, econômicos, e quero aqui para poder enriquecer, né, essa nossa conversa e construir esse pensamento. Bom, eu sou Mariana, eu sou graduanda em Geografia, estou como convidada do projeto por uma questão de foco mesmo no conflito. Há muito tempo eu estudo sobre ele, já fiz vários trabalhos na faculdade sobre o assunto, né? E é uma questão da geopolítica muito atual, que ela vai passar por várias questões de discurso, né, que são permeados na geopolítica atual, sobre uma questão de geometria do poder, de quem tem o discurso e quem obedece ao discurso, e fatores históricos, fatores geográficos, fatores religiosos, eles estão todos entrelaçados e eles vão todos mudar a situação do conflito, tanto atualmente quanto historicamente. A gente sabe que o debate, né, não só o debate, mas esse acontecimento, esse fenômeno, né, para as ciências sociais desse conflito histórico de Israel e Palestina, ele tem muita influência mundial e, falando de Brasil, tem muita influência no cenário brasileiro, assim. E é uma questão atual, mas é uma questão que não começou agora. É uma questão que começou no século XIX e a gente tem... Acho que é prudente a gente saber o fato histórico do conflito, até para a gente entender justamente esse espaço-tempo que foi rolando até o conflito tomar as dimensões que tomaram hoje e a influência que ele tem hoje, principalmente aqui no Brasil, no cenário político, no cenário social, porque principalmente, né, a bandeira da Palestina e a bandeira de Israel são símbolos que transmitem um lado, né? Transmitem um viés de quem está utilizando, né? E aí eu gostaria que vocês, agora nessa parte inicial, trouxessem para a gente o contexto histórico do conflito, para a gente entender como ele aconteceu, né, durante esse tempo. Perfeito. Quando a gente pensa a questão histórica envolvendo Israel e Palestina, é interessante a gente situar e voltar, né, mais especificamente à questão da antiguidade, né? A gente sabe que aquela região, né, ali da Palestina, ela, durante a antiguidade, ela foi dominada por vários povos. Os judeus, por exemplo, eles foram escravizados no Egito, depois foram escravizados na Babilônia, no que é hoje o Iraque, a região ali da Mesopotâmia, né, enfim, pelos persas, né, que viviam no Irã, até chegar o Império Romano. E aí, né, sempre quando eu falo sobre essa questão, né, envolvendo Israel e Palestina, eu faço um recorte que é o ano de 70 depois de Cristo, né? O ano de 70 depois de Cristo, a gente vai ter, né, do século I, o imperador romano Tito, que vai fazer um ataque, um verdadeiro ataque em Jerusalém, destruindo o templo, né, e provocando a partir dali o que a gente chama de diáspora judaica ou hebraica, né? Essa diáspora é um fenômeno, né, onde a gente vai observar a expansão ou a dispersão, né, desses judeus por várias partes do mundo. Aquela região do Oriente Médio é uma região tradicional
né, de povos semitas, que são judeus e árabes, pela questão da tradição religiosa e cultural. A gente fala, né, inclusive, né, que esses povos eles derivam, né, do grande patriarca Abraão e tudo mais. E isso é interessante pontuar, né, porque não só judeus, né, você tinha naquele contexto, naquela área. Você já tem também desde a antiguidade árabes ali, né? E principalmente quando você tem a expansão, a dispersão, né, desses judeus com a diáspora hebraica em 70 depois de Cristo. Logo mais à frente, na Idade Média, a gente vai observar uma expansão dos árabes pelaquela região do Oriente Médio, né? O islamismo, né, que é uma religião muito ligada aos árabes, vai surgir no século VII, né, com o profeta Maomé, e os árabes eles vão fazer sua expansão territorial por ali, por áreas como Palestina, Egito, Síria, etc., né? E aí, pessoal, no século XIX, a gente faz um salto, né? No século XIX, a gente começa a ter o surgimento do que ficou conhecido como campanha sionista. Então, veja, né, a gente tem desde, né, desse período mais antigo, né, ou de um período mais medieval, né, um predomínio árabe ali na região da Palestina, os palestinos são árabes, e no século XIX surge, né, um projeto sionista defendendo a criação, né, de um Estado para os judeus naquela região, né, de um Estado de Israel. E é muito curioso dizer, né, porque, assim, estudando história, eu lembro de umas falas muito associadas a essa campanha sionista, que dizia que a Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. É curioso, gente, porque como a gente fez um recorte histórico aqui bem rápido e breve, a gente viu que é uma área predominantemente árabe. E dizer que é uma terra sem povo para um povo sem terra, é muito interessante pensar que quando a gente tem um surgimento desse projeto sionista no final do século XIX, não está isolado. O século XIX vai assistir ao que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo. É nesse momento, por exemplo, que a Inglaterra era a maior potência política, econômica e militar do mundo. É nesse momento que, por exemplo, você tem a partilha da África, a partir da Conferência de Berlim, né? Você tem a partilha da China. Então, é uma época de avanço imperialista. Então, era muito interessante para as grandes potências imperialistas da época, como, por exemplo, a Inglaterra, você defender a criação de um Estado que fosse, na verdade, uma zona de influência dos interesses econômicos britânicos no Oriente Médio, no contexto de avanço do imperialismo. Então, esse é o grande ponto, né? E aí a gente, falando ainda, né, dessa questão histórica, no pós-Primeira Guerra Mundial, né, a Primeira Guerra Mundial que acaba em 1918, a gente tem a derrota do Império Turco-Otomano, né, que pertencia lá à Tríplice Aliança e tal. O Império Turco-Otomano, né, era um império que abarcava vários territórios, que hoje corresponde à Turquia, por exemplo, Palestina, Síria. Meus amigos de geografia podem falar melhor, né, sobre essa questão geográfica. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano ele é dividido, ele acaba, enfim, se desfazendo. A gente vai ter o Tratado de Saint-Germain, que é um tratado importante, responsável pelo fim, né, dessa região do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano ele vai se fragmentar em várias pequenas áreas, né, dando origem, por exemplo, né, a uma região, né, mais autônoma da Palestina, por exemplo, da Síria, da Turquia. E essas áreas, que antes eram do Império Turco-Otomano, eles agora vão pertencer às potências que venceram a Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, a Inglaterra e a França. A Palestina, por exemplo, né, no pós-Primeira Guerra, ela passa a ser um protetorado inglês, uma área de fato, né, ali sob domínio, sob influência inglesa. Por exemplo, se a gente for olhar o Líbano, a Síria, ficam debaixo da influência francesa. E aí você vai ter o primeiro-ministro inglês, né, que era o Balfour, que faz uma declaração, né, dizendo que, ali no final da Primeira Guerra, dizendo que era interessantíssimo criar ali um Estado nacional para os judeus. Era basicamente o objetivo de formar um Estado ali naquela área, né, como a gente comentou, que tivesse, né, que fosse uma zona de influência para os interesses ingleses. No pós-Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a Inglaterra e aqueles países tradicionais da Europa Ocidental, eles perdem aquela importância que tinham até então, e aí após a Segunda Guerra passam a ser os Estados Unidos e a União Soviética as grandes, maiores superpotências do mundo. E agora, né, os Estados Unidos vão defender a criação do Estado de Israel para poder ser uma zona de influência deles, dos interesses deles no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a questão, né? E é interessante trabalhar com essa questão de toda a influência do Império Britânico, porque tem a Declaração de Balfour, né, onde ele vai dizer que ele defende um lar nacional para os judeus, onde eles estariam ajudando nessa criação desse lar.
A questão é que durante a queda do Império Otomano, as forças aliadas, inclusive o Império Britânico, ele vai pedir ajuda aos árabes para criar revoltas internas para a queda do Império Otomano de dentro e por fora. Então, quando ele faz essa declaração de Balfour, existe todo um clima de tensão, porque como é que ele prometeu um Estado palestino para esses árabes que fizeram revoltas internas e depois ele vai e fala que ele defende um lar nacional para os judeus. E é algo muito complicado, porque na época a França realmente passava por um processo muito pesado de antissemita, né? Existia realmente um movimento muito forte contra os judeus, tanto por uma questão de herança histórica, né? Porque o cristianismo, ele realmente pregava que os judeus eram inimigos do cristianismo por uma questão de negarem a Cristo, né? E tudo mais. E essa questão foi se atrelando a outros fatores, como por exemplo a Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez com que vários judeus tivessem um crescimento econômico absurdo, e isso gerou ressentimento na época, e isso fez com que os judeus virassem bodes expiatórios para problemas sociais da época. Por exemplo, como os judeus controlavam a economia, eles eram responsáveis pelos problemas da sociedade. Então, a partir de todo um movimento antissemita que vai estar tendo na Europa, principalmente na França, esse movimento sionista que vai nascendo ali por volta de 1897, ele vai ficando muito alarmante, porque os judeus eles vão se sentindo realmente deslocados. Eles falam: a gente não pertence aqui, ninguém recebe a gente, ninguém quer a gente. E eles vão começar todo esse movimento de retornada para a Palestina, onde é o lar prometido para eles, eles têm que voltar para lá. O problema é que lá também já existiam outras comunidades, lá já tinham outras pessoas que abrigavam esses locais, e entra-se num conflito muito intenso, muito realmente complicado de se alocar, porque não tem como achar um meio termo entre um povo que sofre com um processo de teorética, né, racial na Europa, e um povo que até então não teve o seu próprio Estado declarado, né? E o Império Britânico, quando ele faz esse período de ser mandante ali dessa pós-queda do Império Otomano, ele diz que vai criar esse Estado para a Palestina. Ele fica ali tomando conta, dizendo que ele só está preparando o terreno para os palestinos virem, tomarem conta da região, só que isso não acontece. Isso não acontece. E essa questão da partilha das regiões do Oriente Médio é muito interessante, porque vai ter o acordo de Sykes-Picot, que é um acordo secreto. É um acordo que foi feito secretamente entre a Rússia, a França e o Império Britânico. A Rússia ela vai sair no meio desse acordo. Esse acordo ele é feito em 1916, e ele vai sair no meio dele porque a Rússia vai passar pela Revolução Russa, os bolcheviques vão assumir o poder do governo e eles vão assumir uma postura totalmente anticolonialista e anti-imperialista, como você mesmo disse. Estava tendo a corrida imperialista na época. Então, com esse acordo, o Império Britânico ele já estava determinando quem ia ficar com o quê, o que já passava por cima de várias das promessas que eles tinham feitas aos palestinos que lutaram contra o Império Otomano. E é interessante também trabalhar a questão de como que vai sendo feita todo esse movimento de apagamento, né? Porque, por exemplo, a gente vai entrar numa questão da partilha da ONU, né? Que é muito problemática. Num primeiro momento, dessas partilhas que foram sendo estipuladas, o povo árabe, ele detinha a maior parte do espaço da Palestina. Só que ele não foi sendo aprovado. E acabou que a decisão sendo feita no final ficou aquele molde original onde Israel teria 53% do território e o país árabe teria pouco menos de 50%. E é muito complicado porque desde o Império Otomano e desde a Antiguidade, o povo palestino, o povo árabe, ele era predominantemente agrícola. E as áreas que sobraram para eles a partir dessa partilha eram terras inférteis em sua maioria. Então muitos tiveram que se realocar
E foi um processo muito violento para a criação do Estado de Israel, né? Porque eles precisaram fazer uma expulsão forçada desses povos. Várias vezes essas fazendas que eles tinham foram queimadas. Inclusive eles jogavam óleo para não conseguir nem mesmo plantar depois. Tacavam um fogo pesado nessas plantações. Muitas famílias ficaram vulnerabilizadas. Eles tinham pouco acesso ao mar. E isso é uma questão central, assim, para tanto olho na região de Israel. Porque Israel é uma posição muito estratégica geograficamente. Ela comanda. Se você possui o poder sobre Israel, você controla muitas vias marítimas importantes, porque o canal de Suez, por exemplo, ele conecta a Europa, o norte da África e a Ásia. Então, é uma via importantíssima para o comércio, é uma via importantíssima para negociações e da geopolítica no geral, no que se concerne à Europa e à Ásia. Então, eles controlarem essa região de Israel não era à toa, né? Era justamente uma questão de poder ter um ponto central da Europa dentro do Oriente. E é aí, a partir desse movimento da criação do Estado de Israel, que os Estados Unidos ele vai se somar nisso, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, onde ele vai vir como grande herói destruidor. A Guerra Fria, a questão da Guerra Fria, né? A questão da Guerra Fria, onde ele vai vir como grande vencedor, destruidor do nazismo, e ele vai ver essa importância estratégica da localização de Israel e vai falar... legitimar, né, a construção para do Estado legitimar, ali, né? ele vai entrar para legitimar, mas não legitimar só porque ele é um cara legal e ele acha que os judeus merecem lá, mas sim porque ele sabe que ele precisa dessa galera e ele precisa ter algum ponto estratégico para controlar isso. Ele não pode deixar para a Europa. Ele também precisa estar ali. Então, ele vai e apoia os judeus militarmente, até porque, logo após a criação do Estado de Israel, um ano depois começa a Guerra Árabe-Israelense. De uma Liga Árabe antes, né? Em 1945, com a liderança do Egito, que já tinha conquistado sua independência antes, né? E isso vai ser muito interessante porque você vai ter essa dicotomia, né? essa bipolaridade da Guerra Fria, ela sendo reproduzida também no Oriente Médio, porque daqui a pouco a gente vai observar, né, esses países da Liga Árabe muito atrelados à União Soviética. Sim. Enquanto que Israel era um Estado, né, obviamente, como a gente está comentando, ligado aos interesses norte-americanos, e Israel, como você falou da questão da posição geográfica, servia então como um Estado tampão, né? Exato. Que era basicamente o objetivo, era bloquear a expansão soviética socialista, né, do leste europeu, né, para poder chegar até a África e tudo mais. Então, basicamente, Israel servia, né, de uma zona de influência para o capitalismo norte-americano em plena Guerra Fria. E do outro lado a gente vai ter os países da Liga Árabe, que muitas vezes vão ali se unir, né, em defesa dos palestinos contra Israel e com apoio da União Soviética, que também queria, né, tinha os seus interesses e queria zonas de influência nessa região do Oriente Médio. A gente vai ter alguns conflitos que vão vir depois, a gente vai ter uma primeira guerra, né, árabe-israelense, né, já ali em 1948, de um lado Israel, do outro lado países como Egito, né, a gente vai ter Líbano, Iraque, né? Enfim, Síria e tal. E é interessante falar desses conflitos, porque à medida que esses conflitos vão acontecendo, Israel vai aumentando essa faixa territorial que foi definida. Ele se aproveita desse poder militar que ele está tendo por conta dessas grandes potências. Após várias guerras, elas financiam toda essa guerra de Israel, e Israel vai justamente se aproveitando de todas essas guerras para expandir cada vez mais o território, inclusive nas linhas de armistício, né, foram traçadas um ano após a guerra árabe-israelense, que aconteceu em 48. Em 49 eles traçam uma linha de armistício onde eles pegam boa parte dos territórios que tinham sido dados aos palestinos durante a partilha da ONU, e num contexto onde os árabes já não tinham um Estado legítimo, assim, legitimado e favorável à própria sobrevivência, eles se veem num contexto pior ainda. Inclusive a guerra árabe-israelense ela vai ficar conhecida como Nakba, né, para os palestinos, o que significa catástrofe, porque realmente foi um evento assim muito traumático para eles, né? Eles se viram completamente sem nada do dia para a noite. Algo que eles estavam lutando há tempos, por isso que eles lutam até hoje para isso, né? Que é a autoproclamação. E vai vir uma série de guerras, né? O tempo inteiro, os países árabes vizinhos, eles vão lutar pelos palestinos, vão legitimar
a proclamação do Estado da Palestina e várias vezes eles Exato. vão perder. A gente vai ter conflitos, né, como por exemplo a Guerra de Suez, né, que acontece Sim. em 1956, e é interessante, né, que você tinha mencionado o Canal de Suez, né, o Canal de Suez, ele fica localizado no Egito, muito importante também por conta dessa conexão da Europa, né, com a Ásia e tudo mais. E o Canal de Suez, quando ele foi construído, né, lá no século XIX, ele foi construído com capital egípcio e com capital francês. A França domina a África ali nesse contexto de imperialismo a partir de 1830. E aí o governo lá na época, né, de Luiz Felipe, né, que era, enfim, monarca francês, ele vai investir na construção, na formação do Canal de Suez. Na verdade, não é Luiz Felipe, não, é Napoleão III. Na época de Napoleão III, Luiz Bonaparte, a gente vai ter a formação, a construção do Canal de Suez. E depois, a Inglaterra, ela compra as ações que o Egito tinha no Canal de Suez, e aí fica a França e a Inglaterra dominando o Canal de Suez. Por último, a França abre mão do Canal de Suez e deixa para a Inglaterra, que aí a França vai ficar com Marrocos dentro lá da partilha da África no imperialismo. Sendo que acontece que nesse contexto, né, de anos 50 e tudo mais, o governo do presidente egípcio Abdel Nasser, ele queria nacionalizar o Canal de Suez, né, que estava nas mãos dos ingleses, né, depois os franceses voltam também com seus interesses ali, ele queria nacionalizar. O Egito já era independente enquanto país e tudo mais, a independência do Egito, se não me engano, é 1922, e ele queria nacionalizar. E você vai ter então a Guerra de Suez, de um lado, né, o Egito, do outro lado a Inglaterra e a França contra os interesses egípcios. E aí entra Israel, porque, veja, Israel está se expandindo no território da Palestina, mas Israel quer uma expansão territorial ainda maior. Então Israel também estava de olho no Canal de Suez. Então Israel vai se posicionar ao lado da Inglaterra e da França contra o Egito nesse conflito. Como era a Guerra Fria, a União Soviética, que também não era boba, né, ela apoia o Egito contra essas potências, né, britânicas, francesas e israelenses, né, e eles conseguem ali, o Abdel Nasser, né, consegue, né, enfim, conter esse avanço, né, dessas forças com o apoio da União Soviética. Mas assim, de qualquer forma, daqui a pouco a gente tem outros ataques, né? Mais pra frente a gente vai ter a Guerra dos 6 Dias, né? Já nos anos 60, com o ataque de Israel com relação à Palestina. Depois, na década de 70, a gente tem a Guerra de Yom Kippur, né? Então, assim, à medida que Israel vai, né, fazendo esses ataques, Israel vai ampliando, né, os seus territórios. E é muito bizarro, gente, porque quando a ONU ela define, né, a divisão lá do espaço e tal, né, para o Estado de Israel e para os palestinos que ficaram sem Estado e estão, né, sem Estado até hoje, né, é interessante pensar a questão populacional, e aí de novo, né, vocês da geografia, a questão populacional, porque assim, você tem ali mais ou menos, os judeus, você tinha em 1947, cerca ali aproximadamente de 600 mil judeus. Agora, 1/3 da população. 1/3 da população. Agora, os árabes, né, que são os palestinos, né, você tem cerca de 1 milhão, sabe? Então, assim, muito mais, né? 1 milhão para cima, né? Assim, em termos, né, aproximados. Então, quer dizer, é esse interesse mesmo que a gente tem, né? Neocolonial. E assim, gente, eu acho muito interessante, antes de devolver a palavra para a nossa convidada, né? Eu acho muito interessante a gente fazer uma diferenciação, né, entre o antisionismo e o antissemitismo, né? Quando a gente se coloca numa percepção crítica, né, de questionar e de problematizar o sionismo, isso não nos torna antissemita, porque na verdade é um discurso que a mídia hegemônica ela constrói para poder tentar, né, legitimar as ações violentas de Israel com apoio dos Estados Unidos. Ser antisionista é você basicamente questionar, como a gente está fazendo aqui, né, essas ações imperialistas, neocoloniais, violentas do Estado de Israel, ligadas às grandes potências mundiais como os Estados Unidos, né? E o antissemitismo é justamente o contrário. O antissemitismo, né, é uma prática de racismo, né, de discriminação com relação aos judeus. Então, assim, é diferente. Um ponto que é interessante a gente falar é que as próprias violências e violações que o Estado de Israel faz acaba também sendo uma prática racista do Estado de Israel. Sim. Para com os árabes. Então é um ponto que a grande mídia, por exemplo, ela não discute, né?
E se a gente for pensar, por exemplo, atualmente, né, o Benjamin Netanyahu, né, que é o primeiro-ministro de Israel, né, as ligações que ele tem com a extrema-direita, com o neonazismo, né, diz muito sobre, né, o caráter, a construção, a formação do Estado de Israel. Então, assim, né, são duas coisas diferentes que a gente precisa pontuar. O antissemitismo, que é claro, é racismo, a gente precisa denunciar, né, e tudo mais, mas o antissionismo é uma outra coisa, né? É justamente a gente questionar um Estado, né, construído a partir de bases violentas, a partir de uma lógica imperialista e que fere os direitos humanos gravemente, né, dos palestinos que historicamente ali são massacrados, né, e eliminados, né, do seu território. Sim, E numa questão até de resposta, né, a esse sionismo, vão se criando vários grupos pela libertação da Palestina, né? Vai se ter a criação da OLP, que é a Organização Libertária da Palestina, e que num primeiro momento ela vai ser um grupo muito político, então, né? Ele vai oferecer táticas de guerrilha ali para combater o avanço de Israel sobre as terras palestinas, porque desde sempre, desde mais ou menos ali 1970, 60, Israel vai criando vários assentamentos judaicos dentro das terras palestinas, mesmo que sem o apoio internacional da prática, né, sem legitimidade, ele vai criando, e ele cria de forma assim avassaladora. Ele vai criando vários. Dentro de um ano eles criavam cerca de 100, com várias unidades de casas, várias unidades de apartamentos, para promover, né, essa imigração sionista. E esse movimento da criação desses grupos palestinos, no primeiro momento, ele se dá muito politicamente e um pouco guerrilheiro, né? Não era necessariamente um grupo armado. O Hamas, que hoje tanto se fala em Hamas e terrorista e isso e aquilo, é muito importante, eu acho que refrisar aqui, como que o Hamas ele vai surgir. Porque o que acontece? À época, a OLP, ela tinha um destaque muito importante na década de 80, 70, 80, contra as práticas israelenses de assegurar aquele território palestino para eles. E Israel, preocupado com toda essa importância, ele queria deslegitimar esse movimento. Então, ele queria financiar um outro movimento palestino para ir contra a própria OLP. Então, ele queria virar os palestinos contra os próprios palestinos. Uma questão de revolta interna, como o Império Britânico fez lá atrás com o Império Otomano. Então, Israel começa a financiar a Irmandade Muçulmana. A OLP, ela era um grupo secular. Ela não tinha nenhuma ligação com o islamismo. Ela era completamente focada apenas numa questão libertária da Palestina. Então, Israel vai lá, financia a Irmandade Muçulmana, que vinha com um discurso de islamização do Oriente, né? Isso era a Irmandade, ela nasce ali mais ou menos no Egito, se eu não me engano. Ela nasce no Egito e Israel começa a financiar esse movimento para ir para a Palestina e tentar bater de frente com a OLP. O problema é que os membros que faziam parte da Irmandade Muçulmana descobrem que eles estavam sendo financiados, alguns deles estavam sendo financiados, estava um processo de corrupção, né, dentro do movimento. Eles estavam sendo financiados pelo governo de Israel e isso gera uma tensão assim que vai ser um divisor de águas, porque a partir do momento que os palestinos reparam que dentro dos movimentos que se dizem pró-Palestina estão sendo financiados por Israel contra esse movimento que eles fazem, o Hamas surge. O Hamas ele se desvincula completamente da Irmandade Muçulmana, ele nasce como uma força armada. Ele é um grupo político. Ele é um grupo político, inclusive, eleito dentro da Autoridade Nacional Palestina, que é o conselho judiciário deles, né? Muitos membros do Hamas são participantes políticos, só que eles vão adotar uma política armada. Eles meio que vão dar um basta, eles vão falar, não dá mais. Uma radicalização vai surgir muito forte e, basicamente, desde 2006... O Conselho Político da Palestina vai ser, na sua maioria, por membro do Hamas.
por uma questão mesmo até mesmo de credibilização. O povo palestino ele vai passar por tantas revoltas, tantas questões de falta de fé na própria causa, que eles vão adotar uma política completamente radical e grupos extremistas vão surgir de todos os lados. E isso é algo muito interessante, porque o que mais se fala na questão de conflito Israel e Palestina é o extremismo, de atentados terroristas de um lado e de outro. E isso é algo muito interessante, porque é de certo modo uma história apagada, né? A questão das milícias sionistas na proclamação do Estado de Israel. Porque as milícias sionistas foram, na verdade, quem começou com os atentados usando os próprios corpos, né? Os homens-bombas não surgiram a partir do Hamas, nem surgiram a partir de iniciativas palestinas. Eles surgiram através de milícias sionistas, faziam movimentos realmente suicidas militares contra políticos, contra civis, contra povoados palestinos, tudo pela criação do Estado de Israel. E essas práticas elas vão ser adotadas posteriormente pela Palestina. Então é algo muito engraçado, porque o Hamas ele é sempre mencionado como se fosse um movimento inteiramente palestino. Mas quem criou de fato o Hamas foi propriamente Israel, ao tentar deslegitimar o movimento de resistência da Palestina. E assim, né, é interessante falar o quanto que a mídia, né, ela constrói um discurso que prioriza e que foca muito e que romantiza, na verdade, né, Israel, e apaga essas violências, né, e todas essas barbaridades que Israel ao longo do tempo vem praticando, né. É interessante, assim, duas coisas que eu queria comentar, né. A primeira é que o Pedro tinha falado sobre a relação desses conflitos com o Brasil, né? Não, é isso até que eu ia colocar aqui agora, porque a gente está falando já de mídia, a gente já está trazendo o debate para um âmbito mais interno. E cara, é uma coisa que eu percebo assim, né? Todo mundo percebe, na verdade, a influência, principalmente no cenário político, desde 2018 para cá, e a gente também tem essa influência simbólica mesmo, né? Porque, querendo ou não, é uma disputa territorial de viés, você entende? Por exemplo, as carreatas bolsonaristas, por exemplo, elas estão sempre atreladas à bandeira de Israel. Sim. E aí as passeatas de uma galera que é mais organizada à esquerda também trazem elementos como Palestina livre e tal. E tudo isso se reflete, né, até na própria divulgação da mídia onde a gente quer chegar aqui. Porque até para vir aqui pro podcast, eu estava vendo um vídeo sobre Israel e Palestina, estava vendo uma live sobre isso, né? E o professor da live falou que estava divulgando a live com um título que era favorável a Israel, porque toda vez que ele divulgava a live com um título favorável a algum movimento de libertação do povo palestino, o algoritmo simplesmente não entregava para as pessoas. A estratégia que ele usa. E isso é algo até mesmo usado por várias plataformas de redes sociais, por exemplo, o Instagram. Qualquer página que se mostre pró-Palestina e mostre um outro viés da guerra, ela é boicotada. Várias vezes aparece, inclusive, um sinal de alerta do próprio Instagram. Ele alerta que essa página é financiada e muitas vezes pelo governo russo ou por grupos terroristas, e é um movimento realmente de deslegitimar. Essas publicações elas não alcançam ninguém, o algoritmo corta totalmente, porque é uma questão de realmente vender o discurso que a potência quer que a gente compre, de que Israel está do lado certo, os Estados Unidos está do lado certo e Palestina é completamente errada. E aí, Cleiton, só para você discorrer sobre um assunto que você gosta, a gente vê que a mídia ela é alinhada a uma ideologia política. E aí a gente está sempre... A gente vê também que todo o desenrolar, né, da história de Israel, a gente está percebendo que está sempre alinhado ao capitalismo. E, logicamente, está alinhado à hegemonia norte-americana e toda essa história. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão sobre esses fenômenos, sobre a mídia burguesa
que não entrega, né? Uma mídia, por exemplo, das redes sociais, sobre o que ela falou, uma mídia norte-americana, né? O Instagram, uma empresa norte-americana, sobre não entregar, sobre, né? A gente se vende uma ideia de que a rede social é um ambiente mais livre, assim, né? Que pode fazer um monte de coisa, mas na verdade não é. A gente vê que o algoritmo não entrega, por exemplo, páginas pró-Palestina. Então eu queria saber como historiador, qual é a sua visão de mundo e como que isso se relaciona com o sistema vigente que a gente vive. Bom, gente, eu acho que é muito interessante para a gente falar sobre essa relação do capitalismo e a relação com a questão da mídia e o Estado de Israel, a gente pensar em primeiro lugar no contexto, enfim, geográfico, recorte espacial no qual nós estamos inseridos, né? Nós estamos na periferia do capitalismo, né? Estamos na América Latina, e esse capitalismo, né, que a gente vive, a gente chama de capitalismo dependente. A gente sabe, né, ao estudar geografia, que a gente tem a dinâmica da divisão internacional do trabalho, que é basicamente aquela lógica, né, de que os países, né, desenvolvidos, que se desenvolveram, na verdade, à custa de exploração, de colonização, de invasão, de escravidão e tal. Os países desenvolvidos, os países da Europa, os Estados Unidos, né, os países do hemisfério norte, do norte global, eles produzem e exportam tecnologia industrial, e nós que fomos colonizados, né, basicamente a gente produz e exporta gêneros agrícolas e somos dependentes dessa tecnologia industrial. Isso é muito interessante, gente, para a gente pensar o quanto então que esse nosso capitalismo dependente, latino-americano, na periferia do mundo, na periferia do capitalismo, ele é muito dependente, está muito ligado, né, às grandes potências imperialistas do mundo, às grandes potências globais como os Estados Unidos. Então, por isso, dentro dessa dinâmica, né, desse capitalismo que a gente tem, é muito interessante para as nossas elites, né, econômicas se atrelarem aos interesses internacionais das grandes potências, como os Estados Unidos. E se os nossos veículos midiáticos hegemônicos, obviamente, eles são controlados por essas elites, né, enfim, capitalistas nacionais que são ligadas, né, a essas elites internacionais, elas acabam comprando e construindo um discurso que, na verdade, é pró-Estados Unidos. Então, na verdade, quando a mídia hegemônica, né, ela vai lá falar o quanto que Israel é boazinha e vai romantizar e tudo mais, né, e dizer que os palestinos são violentos e que Hamas, isso, na verdade, né, esse discurso é um discurso pró-Estados Unidos, que está ligado, né, que é produzido por veículos midiáticos ligados às elites econômicas, né, nacionais, que por sua vez, né, são dependentes e vinculadas ao imperialismo, né, internacional norte-americano, por exemplo, né? E, num segundo momento, eu acho interessante a gente falar sobre como que funciona, né, a construção ideológica mesmo, né? O Karl Marx, ele fala muito sobre isso, né? Que você tem a ideologia dominante, né, que surge e aparece justamente para poder você maquiar a realidade socioeconômica e legitimar o sistema como ele é. No sentido de justificar e de legitimar, né, ações violentas como as ações de Israel, por exemplo, né? Então, eu acho que é muito interessante para esse tipo de questão que o Pedro traz, falando sobre mídia, a gente lembrar da ideologia. É claro que essa ideologia que a gente está falando aqui é dentro da lógica marxista. E de novo, né, a ideologia da classe dominante, cujo objetivo é legitimar, né, enfim, as desigualdades, a estrutura social violenta, desigual e tudo mais, né? Agora, para finalizar, né, a resposta, eu acho muito interessante também essa coisa de um discurso pró-Israel muito antes. A gente está falando, é claro, do recorte midiático brasileiro, né? Mas se a gente for pensar, gente, desde a época do sionismo, quando começa lá no século XIX, que a gente falou no início, né? É muito interessante pensar o quanto que a religião também ela cumpriu um papel muito importante no sentido de legitimar a formação do Estado de Israel, né, desse Estado imperialista e tudo mais, como a gente, né, observou aqui ao longo da nossa conversa. Por exemplo, a ideia de predestinação, ela aparece muito quando você tem o desenvolvimento e a formação, né, desses projetos sionistas, né? A ideia de que Deus escolheu, de que Deus prometeu aquela terra da Palestina exclusivamente para os judeus, que é o povo eleito de Deus. Então a religião também ela cumpre um papel, assim como a mídia, ela também cumpre um papel, né? Porque quando a religião, assim como a mídia, quando esses veículos culturais eles são capturados pelo poder,
eles acabam sendo usados como instrumento para poder legitimar as ações desse poder. Então é muito interessante falar dessa questão da religião e falar até mesmo, né, de comunidades protestantes, por exemplo, norte-americanas, que no século XIX vão ser sionistas e que vão se valer desse discurso da predestinação para poder sustentar o Estado de Israel. É nessa mesma época, olha que bizarro, gente, é nessa mesma época, no século XIX, que a gente tem a marcha para o oeste nos Estados Unidos. É nessa mesma época que a gente tem discursos como Destino Manifesto, que Deus escolheu, que Deus predeterminou, predestinou o homem branco norte-americano de origem anglo-saxônica para poder ocupar todo o território dos Estados Unidos. E é interessante o quanto que os Estados Unidos lá na frente, que é que eu estou no século XIX, né? Lá na frente vai apoiar Israel, não é, gente? Então olha só como que as coisas elas se conectam, né? Sim. Então assim, o Destino Manifesto, ele tem a ver com essa ideia, essa ideia de que Deus predeterminou, predestinou esse homem branco para poder ocupar todo o território norte-americano, muito parecido com o discurso sionista de que Deus também, né, enfim, escolheu esse povo judeu, nação eleita, para poder ocupar aquela área em detrimento dos palestinos, né? É interessante lembrar, por exemplo, a origem, né, da colonização inglesa nos Estados Unidos. Os ingleses que chegam ainda lá no século XVII e colonizam os Estados Unidos, eles eram calvinistas, né, que tem como base essa ideia da predestinação. E aí essa ideia ela vai ser recapitulada no século XIX, tanto na expansão territorial dos Estados Unidos, tanto na questão do sionismo, né? Então é interessante a gente falar. E aí no Brasil a gente acaba tendo hoje em dia, né, com o avanço da extrema direita, com o avanço do bolsonarismo, um diálogo, né, dessas forças políticas em defesa do sionismo. Mas assim, gente, é interessante a gente fazer esse tipo de conversa, né, que a gente está tendo aqui, justamente para sinalizar para pessoas pobres, pessoas periféricas, para as pessoas da classe trabalhadora, que da mesma forma que os palestinos lá, né, são minoria no sentido não de quantidade, mas no sentido político, social, de não ocupar, né, de fato o poder, enfim, estar numa situação de dominação política, né, da mesma forma que eles são minorias e que sofrem historicamente ali naquela área constantes ações genocidas, porque o que Israel faz ali é um verdadeiro genocídio a partir de todos esses conflitos que a gente falou, onde Israel foi ganhando mais massa territorial e tudo mais, né, às custas de mortes, de violências e violações com relação aos palestinos. Da mesma forma, nós no Brasil também somos vulneráveis no sentido de sermos minorias sociais. Nós, pessoas pretas, comunidade LGBTQIA+, indígenas, pessoas quilombolas, mulheres, etc. Então, assim, se a gente não se reconhecer, né, na causa palestina, é algo muito grave. E o que a extrema-direita, né, ela tenta fazer, né, enfim, né, usar uma questão religiosa, né, de Israel. E assim, pessoal, é interessante falar o quanto que, por exemplo, as igrejas palestinas, elas também são muito perseguidas, né, lá. Assim, é comum, a gente tem alguns relatos, né, às vezes até mesmo de você ter israelense cuspindo na cara de cristão palestino e tudo mais. Então, quer dizer, é muito sobre isso, né? Então acho que a gente precisa colocar os pontos, os pingos nos is, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E esclarecer para as pessoas, mostrar, né, o quanto que a gente precisa se identificar com causas que são parecidas com as nossas, né? A partir das nossas origens sociais e tudo mais. Sim, e também tem muito... Na geografia, a gente trabalha muito com uma ideia de geografia imaginativa, né? Que é justamente isso que você falou sobre, por exemplo, os Estados Unidos querer fazer com que Israel seja o bonzinho. E ele vai fazer isso não só por uma questão de mídia, por exemplo, de informações, porque boa parte dos jornais trazem a informação do conflito de maneira não pertinente, né? Eles trazem a partir de um viés pró-Israel, só que muito velado, e que só você realmente parando para ler sobre o conflito, sobre todo o arcabouço que vem atrás dele, para você conseguir perceber. Porque eu lembro até hoje de ter visto uma reportagem no jornal falando de um cara lá dos Estados Unidos, falou numa conferência sobre como o conflito era até sobre Ucrânia e Rússia. Tinha acabado de começar a Ucrânia e Rússia, ele virou e falou que era o pior conflito desde a Segunda Guerra Mundial, como se Israel e Palestina não existisse. Por que não existe? Porque para os Estados Unidos não existe. O que existe é só uma legitimação e uma defesa dos direitos de Israel, e que não deveria nem existir conflito, porque
Israel é dos judeus e os palestinos estão ali como intrusos, né? E eles fazem isso não só pelos jornais, como pelos líderes políticos, mas também pelas mídias, né? De questão de filme, vários filmes norte-americanos famosos, como por exemplo aquele, acho que é Franco Atirador. O cara fica mostrando crianças palestinas que se usam como homens-bombas a mando de grupos terroristas. Ou sobre como todo árabe que aparece num filme, ele tá atrelado um estereótipo que é construído. Atentado. E também uma outra questão que a gente pode diferenciar, porque falar de árabe, a gente está falando de uma questão étnico-racial e muçulmano ou islâmico é o seguidor da religião islâmica, são coisas diferentes. Então você mesmo, qualquer um de nós aqui pode ser islâmico ou muçulmano, eu sou uma pessoa negra, né, nascida no Rio de Janeiro, brasileira, latino-americana, assim, tá tudo certo, gente. Exatamente. Então a gente tem essa questão. E só um outro ponto, que é essa questão do discurso, não muito pela mídia, mas pela religião, né? Que eu acho interessante comentar. Como a gente sabe, né, a extrema-direita e tal, bolsonarista, o Pedro comentou isso muito bem, né? Que atrela a sua imagem à bandeira de Israel e tudo mais. Mas eu acho interessante, pessoal, a gente discutir e tentar disputar a leitura bíblica do Antigo Testamento, por exemplo. Né? O cristianismo hegemônico no Brasil, o cristianismo dominante, né? E aí a gente está falando das grandes lideranças evangélicas, né? Teologias produzidas, por exemplo, a partir do seio da família Malafaia, né? da família Macedo, do Edir Macedo e tudo mais, né? Dessas grandes lideranças evangélicas que tem uma projeção nacional, que constroem teologias, discursos e visões sobre Deus e sobre o sagrado, né? Que são predominantes. A visão de Antigo Testamento que a gente tem é uma visão assim muito romantizada de Israel também. Se você for olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, né, ver, por exemplo, os judeus. Eles ficaram escravos no Egito durante cerca de 430 anos. Né? Aí, quando eles voltam para casa, eles voltam para Canaã, região da Palestina, né? Olha que coisa. Eles encontram ali vários povos que já tinham enfim, formado comunidades e tinham se estabelecido ali durante o tempo que eles estavam escravizados no Egito. E aí você tem, né, pessoal que cresceu na igreja ou que leu a Bíblia um pouco, né? Você vai lembrar dos filisteus, amoneus, né? Enfim, né? Todos esses cananeus, esses povos que estavam ali. Aí você pega, por exemplo, o livro de Josué ou de Juízes, qual era a ordem de Deus, né? Por exemplo, para Josué e para o povo de Israel. Tomar ali e varrer Canaã, porque aqueles povos eram idólatras. Então, por isso, eles mereciam morrer. Todo mundo, criança, né? Pessoas idólatras, todo mundo. Aquela galera não prestava porque eles não serviam Deus correto. E aí Deus estava do lado de Israel para poder fazer aquelas campanhas militares. Isso é Josué, Juízes, isso é o Antigo Testamento. Então, assim... antes aqui da gente gravar, né, eu estava conversando aqui no off, né, que falar sobre Deus, né, diz muito mais sobre quem está falando. Então é claro que ali, né, aquela construção daqueles livros bíblicos, de Josué, de Juízes, aquilo ali é um discurso que está sendo produzido a partir de um lugar com algum interesse. Então era interessante registrar ali que Deus estava do lado de Israel para poder conquistar. Era interessante por meio da religião legitimar aquelas violências de Israel, para poder Israel, naquele contexto antigo, de Antigo Testamento, se estabelecer naquela área. Então, se a gente não tiver, né, um olhar crítico sobre o Antigo Testamento, se a gente não tirar, né, a Bíblia desse lugar, né, enfim, de objeto sagrado, no sentido, né, de ser objeto de culto, né, que é um termo, uma expressão muito importante até, eu acho que fica difícil para a gente trazer uma leitura crítica e disputar atualmente, né, essa visão de Israel com o pessoal da extrema-direita, com o pessoal bolsonarista e tudo mais, né? E pensar que, né, o que Israel fez nesse passado, nesse Antigo Testamento, né, e o que Israel, né, faz, né, a partir do século XX até agora, né, isso tudo são ações, né, violentas, imperialistas, né, ações neocoloniais, e a gente precisa então disputar, né, esse entendimento, esse olhar sobre o que a narrativa bíblica ela fornece. Sim, realmente o conflito ele vai tendo um viés muito religioso, né? E é interessante porque, por exemplo, Jerusalém sempre foi a capital da região, até mesmo durante o Império Otomano era o centro administrativo, né? E mesmo o Império Otomano, ele já fazia Jerusalém uma área internacionalizada na administração dele, onde ambas as religiões, ou quaisquer outras que tivessem também naquela região, que sempre teve uma variedade étnica, racial e também religiosa muito grande,
fazer-se uma certa mediação entre elas, né? E isso, hoje em dia, parece cada vez pior, porque entra-se num contexto onde existe uma sobreposição de poderes e que não há espaço, né, para uma questão de diálogos possíveis entre ambas as partes. Inclusive, o Acordo de Oslo, né, que foi uma tentativa de paz entre Israel e Palestina, na realidade não passou de uma grande farsa, porque Israel, a Palestina tinha passado pela primeira intifada, né? Foi um grande movimento de revoltas, crises, greves, porque estourou anos de revolta, anos de ressentimento da Palestina com Israel e como eles eram tratados, porque também tem muito isso, né? Uma parte palestina que, por exemplo, precisa lidar com uma outra parte de Israel, eles são vistos como pessoas de última classe, né? Eles são vistos realmente como pessoas inferiorizadas, sendo ou não, por exemplo, muçulmanos, como você bem disse. E a partir dessa primeira intifada, Israel e a Palestina, eles procuram um tratado, um acordo de paz, eles fazem isso em Oslo, né? E até então tinha se concordado e aos poucos, né, Israel falou que aos poucos passaria certos domínios administrativos deles para a Palestina, domínios israelenses que já estavam em terras palestinas, e eles iriam devolver e depois dariam mais centros administrativos para a Palestina. Só que isso não aconteceu dentro do prazo. O prazo foi sendo alongado e isso não foi acontecendo de forma nenhuma. Foi onde começa, então, um movimento mais radical da Palestina, que a Palestina, de novo, se vê numa situação onde, de novo, eles são deslegitimados no seu movimento de resistência e onde os seus direitos não são atendidos de forma alguma e eles se veem desamparados. Então, o movimento extremista, ele estoura completamente. Pouco depois, acho que, se não me engano, em 2003, vai ter a segunda intifada, que ela vai ser muito sangrenta. Eles vão entrar num processo. Enquanto a primeira intifada motivou o Acordo de Oslo, a segunda intifada ela vai ser como uma resposta. Já que não vai ter paz, que não tenha paz. E começam ataques sangrentos, chacinas mesmo, entre Israel e Palestina, atentados suicidas contra as pessoas. E até então nunca mais houve-se, né, um real acordo, um real diálogo entre Israel e Palestina. Muito pelo contrário, cada vez mais Israel vai promovendo um estado de apartheid sobre a Palestina, onde o direito de ir e vir é sancionado, os aeroportos ficam sob o domínio de Israel, as rotas marítimas e os portos estratégicos sempre estiveram, desde a partida da ONU, sobre o domínio de Israel. E a Palestina se vê cada vez mais refém de um sistema onde eles nem mesmo têm acesso à água, porque após tantas guerras, inclusive, Israel começou a dominar os controles, né, os corpos hídricos da Palestina, e se tornou uma guerra, inclusive, da natureza, até porque Israel percebeu que só o direito de ir e vir não era o suficiente, só dominar as terras não era o suficiente. Como a resistência palestina, ela tem uma resiliência realmente muito admirável, porque realmente é um movimento de genocídio. Israel sabe que a Palestina não vai abrir mão da terra que eles lutam para ser deles, e a Palestina também não vai abrir mão do direito que é deles também, desde o princípio, assim como os judeus também acreditam ser merecedores. Então entra todo um discurso social, entra todo um discurso político, religioso, que faz com que aquela terra seja repleta de tensões e cada vez mais seja feita simplesmente... Não tem o que fazer, porque é algo assim muito pesado. Vários documentários que são produzidos por mídias palestinas, né? Às vezes muitos são independentes, filmes independentes, documentários independentes, e é algo assim de
de outro mundo, porque eles entrevistam normalmente crianças, porque as crianças e as mulheres são as pessoas mais afetadas nos atentados, inclusive atualmente, de Israel à Palestina. É hospital, é casa de abrigo. Criança e mulher são as pessoas, acho que são mais de 50% dos alvos de Israel à Palestina, né? E quando você para pra ver essas crianças nos documentários, elas parecem adultos. Elas falam, porque eu tava dormindo em casa, meu irmão, a gente acordou com uma bomba, meu irmão tava sem o braço. E ele fala com a maior naturalidade do mundo. Como se, tipo assim, porque é a realidade dele. Essas crianças, elas acabam não tendo um espaço para serem crianças. Então elas se veem numa maturidade muito grande para lidar com esses conflitos. E é justamente o que Israel tenta promover, né? Ele tenta matar as crianças palestinas, que são a ideia da continuidade da luta pelo Estado palestino, através de uma política completamente genocida, perpetuada por um discurso hegemônico que vai se perpetuar até Deus sabe quando. E assim, né, é interessante falar sobre essa questão do apartheid, né? Porque a gente, como você falou, né, pontuou, você tem a negação ali explícita de direitos, né? Porque os palestinos, como não tem um Estado para eles, e estão sendo cada vez mais varridos devido a essa expansão, né, territorial israelense cada vez mais forte, eles, como não tem um Estado, eles não são considerados cidadãos de nada, de lugar nenhum, né? Então não tem garantia de direito nenhum. Então, assim, a gente precisa pensar o quanto que Israel corta também o que é direito básico desses caras, a luz, né, que é cortada, a água que é cortada, né? Então, assim, essas pessoas não têm direito à terra, né? A identidade dessas pessoas, a identidade cultural, religiosa que é desrespeitada. E assim, gente, com todo respeito, né, assim, eu acho que parece um pouco muito comunista, né, o que eu vou falar agora. Mas assim, a gente não pode romantizar o capitalismo, assim, e voltando ao que o Pedro falou, né, porque ele falou e eu estou pensando assim, algumas coisas, né. O capitalismo, ele tem uma lógica de acúmulo infinito, de acúmulo e de concentração a qualquer custo. Então, assim, o que mais importa para o capitalismo é o lucro e não a vida. Então, assim, se a gente está falando de uma área de Oriente Médio, né, que desde lá de 1945 você tem a Liga Árabe, que faz frente, né, em parte a esse imperialismo norte-americano, e tem um Estado ali que representa os interesses norte-americanos, a ideia é cada vez mais Israel se expandir para poder consolidar os interesses norte-americanos ocidentais naquela área e garantir lucro para essa grande potência. Então, assim, gente, e dane-se quantas vidas palestinas mais vão morrer e tudo mais. Então, assim, é algo muito grave. E eu acho interessante também falar sobre o posicionamento dos governos, né? Porque, assim, por exemplo, né, o atual presidente Lula, né, é um governo, tecnicamente, né, de centro-esquerda, né, mas o próprio governo, ele não tem ali uma questão de se posicionar exatamente, né? Então o governo fica naquela coisa, né, o governo Lula fica naquela coisa de morde a sopra, né? Então, assim, ele quer agradar ali o pessoal que é pró-Israel, aí não sei o que, mas tem a Palestina. Assim, gente, é importante a gente não reconhecer Israel como um Estado de fato, porque assim, né, não é legítimo, é um Estado construído a partir, né, enfim, como a gente, né, falou de imperialismo, de violência e tudo mais. Então, assim, enquanto a gente não tiver, né, governos que não se posicionem, que não condenem, fica muito complicado, fica muito difícil, né? Então, assim, esse é um ponto que é importante falar sobre a relação do Brasil atualmente com essa questão de Israel, né? Que não se posiciona de fato, né, favorável ao lado palestino, às vidas palestinas e tudo mais, né? Bom, pessoal, chega ao fim mais um episódio. Quero agradecer a você que ficou com a gente até o final. Acho que nossa conversa foi bem enriquecedora, esclarecedora. Quero agradecer a presença, né, do nosso amigo Pedro, da nossa amiga Mariana. Tchau, gente. Eles são controlados, né, pela elite dominante no sentido, né, de... Vocês me distraíram, mas eles podem sair. Nossa, Ele passou igual um gato-aranha. Vamos lá. Ele passou engatinhando quietinho. Desculpa, mas não teve como, ele passou igual um gatinho.
Galera, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Stop. Caralho, né? Para. Quer que eu faça? Já tá gritando. Sigam o arroba do projeto. Não, Projeto Pedro, Oasis. Mas por que a gente não pode terminar mais descontraído assim, Mano, cara? a caneta tá quebrada. Mas essa é a graça, Dama. É pra ser... É? Eu acho péssimo. Ah, então tá. Amigo, ninguém riu, amigo. Hã? Ninguém riu. Não, mas não é pra ser engraçado. Agora foi. É só pra ser, tipo... Entendi. Termina aí, Pedro. Vai lá.